Beleza, galera. Então, boa tarde a todos novamente. O assunto de hoje, então, ciclo do nitrogênio, tá? Então, dando sequência aos ciclos biogeoquímicos, já falamos do ciclo hidrológico, do ciclo do carbono, e agora vamos falar desse que é um elemento importantíssimo também, né? Para os seres vivos e para todo funcionamento do planeta, né? Então, como todo ciclo biogeoquímico, ele vai circular em alguns compartimentos aí, ora nos seres vivos, no caso do nitrogênio, né, na atmosfera, também no solo, e a gente vai ver como é que funciona tudo isso. Bem, quando a gente fala de nitrogênio, vocês já devem pensar inicialmente nos fertilizantes, né? Quem trabalha com produção agrícola, com terra, né? Já sabe que esse é um dos nutrientes mais importantes aí para as plantas. Tanto é que nos fertilizantes químicos, geralmente a gente vê lá as proporções de NPK. Então, o N, que a gente tanto fala aí, né, que tem, tanto ouve falar, é do nitrogênio, ok? Bem, mas por que que o nitrogênio é tão importante? Basicamente, o nitrogênio, né, para os seres vivos, ele vai entrar na constituição de proteínas. Então, ele vai compor, primeiramente, os aminoácidos, que são os monômeros ou as menores partes de uma proteína. Vários aminoácidos se ligam e formam, então, uma proteína. Então, o nitrogênio entra aí em aminoácidos, no grupamento amina que cada aminoácido tem. Estão formando todas as proteínas dos organismos, inclusive do ser humano, né? O nitrogênio também vai estar presente nas famosas bases nitrogenadas, que vão compor aí os nucleotídeos e vão formar os ácidos nucleicos, como DNA, RNA, né? O próprio ATP, que é um nucleotídeo energético, nós já falamos, né? É formado então por nitrogênio, devido à presença desse elemento, ó, como vocês podem verificar aqui, ó, nos anéis com carbono que formam as bases nitrogenadas, né, as púricas e as pirimídicas. Bem, se a gente parar e analisar rapidamente que o nitrogênio está no nosso material genético, poxa, com certeza ele está em grande quantidade. Ele é um dos elementos em maior quantidade dos organismos, ok? Por isso tão importante para a vida. Aqui, como eu falei, né, um exemplo, né, de fertilização química. E aí, quando a gente fala de fertilizantes, os três principais nutrientes, né, que vêm à tona são o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Tá? Então, hoje aqui nós vamos dar ênfase ao nitrogênio. Como ele chega no organismo, no caso aqui na fertilização química, na adubação química de plantas, né? Como que acontece isso? Como é que esse nutriente entra na planta? O que que ele constitui nela? E como ele sai dela, né? Como ele é passado para os demais elos dos que compõem o ciclo, né? Bem, vamos lá. Como todo o ciclo que nós temos estudados, o ponto de partida é sempre, né, a análise de onde esse elemento, esse nutriente está em maior quantidade no planeta. No caso da água, nós vimos, né, seriam os oceanos. No caso do gás desculpa, né, do carbono, do elemento carbono, a gente viu que são sedimentos marinhos, né? Apesar dele estar em uma pequena quantidade na atmosfera, essa quantidade circula numa velocidade mais rápida do que aquele estoque que está presente lá nos sedimentos marinhos, no caso do carbono. Já no caso do nitrogênio, olha só que interessante. O estoque, né, o maior estoque ou reservatório, ou simplesmente pool de nitrogênio no planeta é a atmosfera. A atmosfera, na região da troposfera, é composta por aproximadamente 78%, né, de N2, ou seja, nitrogênio molecular, tá bom? Inclusive, essa grande participação na composição do ar é a responsável do fenômeno que nós, né, de avistar, de visualizar o céu da cor azul, né? O nitrogênio em maior proporção e o oxigênio também são responsáveis por essa coloração. É um fenômeno que a gente chama de espalhamento da luz, né?
quando a radiação solar ela atravessa a atmosfera, esses gases, principalmente o N2, nitrogênio molecular, ele faz com que essa luz ela seja dispersa. E aqui embaixo chega muito mais a quantidade, a frequência, né, o comprimento de onda na faixa da cor azul. Por isso que, né, essa radiação chega nos nossos olhos e a gente avista, né, visualiza o céu dessa cor. Ao final do dia, o céu vai ficando mais alaranjado, avermelhado, né? Isso tem relação também com a distância da luz, né? No final do dia, no início do dia, a distância que a radiação solar ela percorre até chegar aqui na superfície, ela é maior devido ao ângulo, né? A inclinação do Sol em relação à Terra, tá? Mas, além disso, tem outros fenômenos, logicamente, né, que influenciam na cor do céu. Por exemplo, né, muitos poluentes atmosféricos também contribuem para uma coloração mais avermelhada, né, durante o dia ou durante o nascer ou o pôr do sol, tá bom? Mas a cor azul se deve principalmente devido à presença, né, em grande quantidade de nitrogênio molecular no ar. Beleza? Bem, seguinte, né? Além da atmosfera, né, existem outros repositórios de nitrogênio no planeta, obviamente. Ele também vai estar presente na matéria orgânica, formando seres vivos, né, plantas, animais. No solo, a gente vai ver, né, tanto compondo a parte mineral, quanto também organismos que vivem no solo, né? Vocês vão ter disciplinas aí no curso de vocês que vão estudar muito sobre solo e vão ver que existem várias definições de solo. Existem definições dependendo da área, né? Por exemplo, na engenharia civil, o solo seria a estrutura ou, né, a camada que dá suporte às construções, né, numa visão mais simplista. Né? Numa visão mais geológica já seria um pouco mais diferente. Uma visão mais biológica, a gente consideraria solo não somente a camada mineral, né, que ali está, mas também os organismos que vivem infiltrados ali, que participam de toda a dinâmica, né, daquele solo. Então, o solo ele tem nitrogênio também. Nós vamos ver como que ele é encontrado em cada compartimento desse, ok? E os oceanos, né? O ciclo do nitrogênio, ele passa por praticamente todas as camadas, né? A gente vai ter nitrogênio no ar, a gente vai ter nitrogênio na água, a gente vai ter nitrogênio no solo, nitrogênio, obviamente, nos seres vivos. Então, é um ciclo bem completo, ok? Que passa por várias camadas do planeta. Bem, só a título de curiosidade, aqui tem algumas unidades para comparação, só para a gente ver, né, a diferença da quantidade em cada um desses compartimentos. Na atmosfera, estima-se que a quantidade de nitrogênio esteja em torno aí de 4 vezes 10 a nona teragrama de nitrogênio, né? 1 teragrama é 10 a 12 elevado a 12 gramas de nitrogênio. Isso é só para a gente ter né, um parâmetro de comparação, né, uma mesma unidade. Então, se a gente vai para considerando toda a biota, né, plantas, animais e outros organismos, aproximadamente 3 vezes 10 elevado a quarta teragramas de nitrogênio. Então já perde um pouquinho para a atmosfera, mas nem tanto. Mas tem outras características que são importantes também para esses repositórios, que é o tempo de residência, né? Uma molécula de nitrogênio no ar, na atmosfera, pode, né, ter um tempo de residência médio aí de aproximadamente 10 milhões de anos. Já nos seres vivos, em média, 50 anos, né? Então, olha a diferença aí de escala de tempo. Aliás, a diferença de tempo, né, dentro de uma mesma escala. No solo, aproximadamente 9,5 vezes 10 a quarta teragramas de nitrogênio. Então, né, o solo ele é um compartimento 10 a quarta, tá, gente? Ó, aqui na atmosfera é 10 a nona. Só para não achar que tem mais no solo do que na atmosfera. Então, o solo também compreende uma quantidade significativa, né, de compostos nitrogenados. E nos oceanos, pode chegar aí, ó, na forma de sedimentos de 4 a 5
4 a 5 vezes 10 oitava teragramas, e na superfície, né, dissolvido organicamente, de 2 a 10 a quinta teragramas. Então, é só para a gente ter uma ideia de quantidade, ok? Mas, resumindo esse slide, né, o nitrogênio está presente em vários compartimentos do planeta. Bem, o estudo do ciclo do nitrogênio, ele é considerado um pouquinho... Oi? Desculpa aí te interromper, mas é Fica à porque vontade. a Tainara tá perguntando aqui, aí eu não sei, talvez acho que você não tá vendo. Pode falar. Não estou visualizando, não. Pode falar. É para interferir mesmo. Ela perguntou assim, professor, o senhor poderia me explicar um pouco se existe diferença entre o nitrogênio que é usado para queimar células cancerígenas e o nitrogênio que vai para o solo nas adubações, enfim, como se dá isso? Nossa, calma aí, então, hein? Ó, a primeira questão eu não vou saber responder porque eu desconheço esse processo de queima que eu conheço é usando através de nitrogênio líquido, né? Não sei se já está falando da mesma forma. Mas se você estiver falando de elemento, em termos de elemento, nitrogênio, é o mesmo. Quando a gente fala do elemento, isso serve para qualquer ciclo e para qualquer elemento químico. O elemento, ele existe na natureza em formas com diferentes massas, por exemplo, que a gente chama, né? São mesmo número atômico, mas massas diferentes, são os famosos isótopos. Todo elemento tem isótopos. Então, para alguns processos, você usa um isótopo diferente de outro, né? Que constitui o mesmo elemento. Agora, sim, para essa questão da queima de células cancerígenas, eu não sei porque eu não conheço muito, não tenho profundidade nesse assunto. Mas pode ser, depende. Você tem que ver a questão do isótopo, do nitrogênio, né? Mas de forma geral, todo elemento na natureza, o que a gente vê na tabela periódica, é uma síntese de isótopos, né? Cada elemento ele é representado por variedades que podem apresentar massas diferentes. Em geral, isso não difere, não faz com que o elemento, o isótopo, né, tenha grandes diferenças um do outro em termos de participação em reações químicas. Isso é muito utilizado às vezes para você fazer estudos de vias bioquímicas, porque você consegue diferenciar um isótopo de outro através da massa e descobrir qual que foi o caminho bioquímico que aquele elemento percorreu. Mas, de forma geral, em termos de processos, praticamente não há diferença. Mas eu teria que ver, porque eu não conheço mesmo esse procedimento de queima com utilização de nitrogênio. Não sei se ela está se referindo à utilização de nitrogênio líquido, né? Não sei. Mas a gente pode ver isso depois, tá bom, Tainara? Bem, Professor, oi. aqui ela também perguntou e como ele é usado na inseminação artificial de animais, saberia dizer? Usado na inseminação artificial de animais, eu também não sei, gente. Desculpa, Tainara. Vou ficar te devendo essa. A gente pode ver depois, são processos específicos. Espera a gente. Oi? Acho que nos dois anos que ela falou sobre o nitrogênio lá, acho que foi nitrogênio líquido que eles falam, não sei. Uhum, Inseminação, acho que é essa, eles usam uhum. nitrogênio líquido. E nesse do câncer eu não sei, mas é isso também, se eu não me engano. Ah, tá. Bem, se for nitrogênio líquido, né, na verdade, é só a forma de utilização e estado. Mas é o mesmo elemento. É o mesmo elemento, tá? Não teria diferenciação, não. Deixa a gente avançar mais um pouquinho, porque assim, eu estou bem no início aqui. Eu vou falar de várias questões envolvendo o nitrogênio. Talvez eu não tenha compreendido bem a pergunta. E aí, de repente, o que eu vou falar daqui para frente possa auxiliar em algum sentido. Se não, lá no final a gente volta nesse assunto, beleza? Bem, vamos lá, galera. Então, ó, ciclo do nitrogênio.
como eu falei, né, esse ciclo ele é considerado um ciclo mais completo, justamente porque ele é mais complexo também, porque ele envolve a participação de distintos organismos. Ele é um ciclo altamente dependente da ação de micro-organismos, por exemplo. Outros ciclos têm também a participação de micro-organismos, mas talvez não seja tão, né, a participação deles não seja tão importante e determinante para que ele ocorra, como acontece aqui no ciclo do nitrogênio, tá? E por que que esse ciclo é considerado tão complexo? Porque o nitrogênio, ele se combina de várias formas, gerando diferentes moléculas no ambiente. Por exemplo, né, a gente já tem aqui, ó, o nitrogênio molecular. Quando a gente fala nitrogênio molecular, é o N ligado com outro N, ou seja, N2, certo? Bem, temos a amônia. Deixa eu colocar uma ponteira aqui, só para a gente poder. Tá, só para ir acompanhando aqui. Então a gente tem a amônia, por exemplo, né? Vocês sabem que a amônia, né, ela em elevadas concentrações se torna tóxica no meio. Então a gente tem diferentes organismos, né, que no metabolismo, geralmente no processo metabólico dos organismos, eles produzem excretas, principalmente quando estão metabolizando proteínas, ácidos nucleicos, que são compostos orgânicos que têm o nitrogênio, né? E como um dos produtos desse metabolismo, a gente tem compostos nitrogenados, que a gente chama muitas vezes de excretas nitrogenadas. Um deles é a amônia. E a amônia, dentre as excretas nitrogenadas, é a mais tóxica, tá? E quando a amônia se reage com água, ela vai ficar na forma de íon amônio, né? Que é o NH4+, tá bom? Que é importantíssimo aí também, como nós vamos ver, né, para as plantas e para outros organismos que vão absorver e vão utilizar no seu metabolismo. Então, amônia, temos o nitrato, e nitrato vocês cansam de ouvir falar, né? Nitrato também é importantíssimo para plantas. As plantas, de uma forma geral, ou absorvem amônia, não amônia, né? Mas íon amônio, porque para absorver, né, a molécula ela tem que estar dissolvida, então formando o íon amônio. Da mesma forma, o nitrato, né, na forma iônica que ele é absorvido. Então, nitrato e amônio, melhor dizendo, né, são os dois íons mais utilizados pelas plantas, tá? E aí, cada planta vai ter um requerimento diferente. Por exemplo, né, as leguminosas, elas têm uma preferência maior pelo amônio, né, enquanto outras plantas, em geral, podem preferir mais o nitrato. E aí a disponibilidade de cada nutriente desse aqui no solo vai limitar, vai interferir também na composição florística desse solo, né? Então, plantas, se o solo tem maior disponibilidade de íon amônio, obviamente, né? Ou provavelmente, as plantas que mais vão se desenvolver ali são plantas do tipo leguminosas, tá? Nitrito é outra forma intermediária aqui entre amônio e nitrato, né? O nitrito ele é um composto que em altas concentrações também é tóxico e ele é um composto considerado instável também. A gente vai ver isso ao longo do ciclo, tá? Temos o nitrogênio orgânico, qual que é o nitrogênio orgânico? Aquele que vai formar as moléculas orgânicas dos seres vivos. Então, proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos, né, nucleotídeos, como nós falamos. Óxido nitroso. O óxido nitroso é né, na forma gasosa, ele é liberado na atmosfera por alguns organismos, também pode ser liberado através de alguns processos, né, que envolvem a ação humana. O monóxido de nitrogênio também, né, uma forma intermediária, está relacionado aí à formação das chuvas ácidas. Enfim, a gente tem uma variedade de compostos nitrogenados, né, e na natureza, e isso faz com que o ciclo se torne, né, de certa forma complexo, por esse motivo, ok? Aqui só para a gente relembrar, vocês já devem ter estudado isso lá no ensino médio, né, ou visto aí na disciplina que vocês têm de biologia geral, né, que existem diversos organismos e cada organismo ele vai produzir um tipo específico de composto nitrogenado,
né, como um dos seus excretas do metabolismo. Como eu falei para vocês, ó, todo organismo que tem metabolismo próprio, né, quando ele processa aí proteínas e ácidos nucleicos, que são compostos que vão ter aminoácidos e bases nitrogenadas, ocorre a remoção de um grupo amina, e esse grupo amina aqui, ele vai se complexar com diferentes, né, com outros compostos para formar os nossos excretas. E esses excretas, eles têm, ó, o próprio nome diz, né, são resíduos nitrogenados. Eles têm que ser eliminados do organismo, porque se ficam muito tempo, eles se tornam tóxicos e acabam, né, alterando o metabolismo e o organismo pode inclusive morrer, tá? Aqui a gente tem uma escala, né? Aqui eu dei alguns exemplos. A maioria dos organismos aquáticos, eles vão apresentar como composto nitrogenado principal, o principal excreta nitrogenado, a amônia. A amônia ela é mais tóxica, né? De lá para cá a gente teria um aumento, né, na toxicidade, digamos assim, né? Na toxicidade. Então a amônia é mais tóxica que a ureia, que é mais tóxica que o ácido úrico, tá? E aí o contrário é verdade também. O ácido úrico, aliás, é menos tóxico, né, do que a ureia, que é menos tóxica que a amônia. Bem, o que acontece é o seguinte: organismos aquáticos, né, o meio aquático ele já propicia, né, o organismo a liberar amônia. A amônia, como ela é muito tóxica, o organismo não pode segurar dentro dele por muito tempo. Ele tem que ficar eliminando o tempo todo, tá? E ainda bem que é amônia, porque a amônia ela é mais solúvel em água. Já para muitos organismos terrestres, incluindo aí os mamíferos, alguns anfíbios, né, e alguns peixes ósseos, vão liberar a ureia. A ureia ela é menos tóxica, não significa dizer que ela não tenha uma toxicidade. Isso significa dizer o seguinte: esses organismos eles conseguem eliminar a ureia no sangue, né, a partir do seu metabolismo, e manter essa ureia durante um período de tempo circulando no organismo. Só que não pode ser também muito tempo, tá? Depois de algum tempo ela tem que ser eliminada do meio, tá? Nós eliminamos, por exemplo, os mamíferos, né, e a maioria dos organismos que são, né, ureotélicos, que a gente chama, ureotélicos, né, tá aqui, ó. A gente elimina através da urina, né, mas também eliminamos através do suor, por isso que o suor às vezes tem um cheiro forte, né? Lembra até amônia, mas é a ureia, tá bom? Bem, e tem alguns organismos que vão eliminar o ácido úrico, como as aves, insetos, né, alguns insetos, répteis. A gente consegue identificar os organismos que são chamados de uricotélicos, né, que eliminam o ácido úrico, através das fezes, porque a maioria deles elimina o ácido úrico junto com as fezes. Né? Quem já não viu um cocô de galinha ou de passarinho, não é? Ou de um lagartinho, enfim, ou de um inseto, tem a parte dos excrementos, né, que é a matéria orgânica pretinha, e por cima assim é branquinho, né? Aquele branquinho é o ácido úrico, que é muito pouco solúvel em água, por isso que ele não se mistura ao resto das fezes. Você tem as fezes e aquela pastinha branca que é o ácido úrico, tá? O ácido úrico é bem menos tóxico, ou seja, o organismo ele consegue ficar com ácido úrico durante bastante tempo no organismo até eliminá-lo. Basicamente, são esses os excretas nitrogenados e eles também participam do ciclo do nitrogênio, uma vez que todos eles, ó, são formados por nitrogênio. Então, esse nitrogênio ele circula nesses organismos, sai desses organismos, né, e eles têm que voltar para o ciclo de alguma forma. Vamos ver como. Bem, esse slide aqui, gente, sintetiza, né, de uma forma geral, o ciclo do nitrogênio. Como eu falei, né, ele circula pelo ar, pelo solo, né, pelos organismos, pela água. Aqui está representado um ciclo terrestre, mas esse ciclo também acontece na água, tá? Graças à ação de bactérias específicas que vão ser importantes para esse ciclo no ambiente aquático. Vamos lá, basicamente, vamos pegar um ponto de partida. A gente tem que o reservatório de nitrogênio é a atmosfera. A maior parte da atmosfera é formada, né, por esse gás. Bem,
nós não conseguimos, nós nem nenhum organismo aeróbio, né, consegue utilizar, assimilar esse nitrogênio respirando, né? Nós conseguimos captar, por exemplo, o oxigênio. Do ar que nós inspiramos, né, o oxigênio que entra, maior parte dele, boa parte dele fica fixada no nosso organismo. E o ar que a gente devolve para a atmosfera, através da expiração, ele tem bem menos oxigênio, porque nós conseguimos utilizar, sequestrar esse oxigênio do ar. Mas a mesma coisa não acontece com o nitrogênio. Todo o nitrogênio que entra nos nossos pulmões é a mesma quantidade que sai, justamente porque o nitrogênio ele não pode ser assimilado diretamente por animais e plantas, tá? Para que ele entre no ciclo, né? E como é que a gente vai adquirir então esse nitrogênio que é tão importante? Por isso que nós falamos que para o ciclo do nitrogênio a participação de micro-organismos é importantíssima, né? Tudo começa com as bactérias chamadas de bactérias fixadoras de nitrogênio. Algumas delas vivem associadas a plantas como as leguminosas, como a gente vai ver mais para frente, bactérias, por exemplo, do gênero Rhizóbio. Outras, elas podem viver livres no solo, né? Como a do gênero Azotobacter, né? Essas bactérias elas têm enzimas específicas que permitem a captação, o sequestro desse nitrogênio molecular, convertendo ele em amônio, né? Íon amônio. É amônia, né? NH3, mas está em meio aquoso, então vira íon amônio, fica na forma ionizada, tá? Então sempre que eu falar amônio, lembra que antes de virar, né, de vir o amônio, tinha amônia, né, que em meio aquoso a gente chama de íon amônio. Então essas bactérias conseguem converter nitrogênio molecular em amônia. Bem, a amônia já é importante, que a gente falou que essa amônia, ou íon amônio, já pode ser assimilado por algumas plantas. Então, ó, já foi uma forma do nitrogênio entrar aqui, né, no solo, passar para plantas e entrar nas cadeias alimentares, ou seja, passando para os outros consumidores, como os animais. Bem, acontece que outras bactérias conseguem pegar essa amônia que não foi absorvida para as plantas, né, mas que ficou disponível aqui no solo. Outros grupos de bactérias conseguem converter essa amônia em outros compostos através da oxidação, né? Então, o íon amônio, quando é oxidado, vira nitrito. Opa, não tinha oxigênio, agora tem, por isso oxidou, né? Esse nitrito, por outro grupo de bactérias, pode virar nitrato. Esse processo todo, né, que converte amônio em nitrito e depois em nitrato, é chamado de nitrificação, tá? Então, é todo realizado por bactérias nitrificantes. Bem, quando chega no nitrato, esse nitrato ele pode ser utilizado por plantas e a maioria das plantas vai utilizar o nitrato. Realmente é a forma nitrogenada inorgânica mais utilizada pelos produtores, é o nitrato, ok? Bem, esse nitrato ou amônio ou amônia, né, entrando aqui, sendo absorvido pelas plantas, pelas raízes e incorporando a sua biomassa, vai passar para os demais elos das cadeias alimentares e dessa forma a gente consegue se nutrir de nitrogênio, tá? Nós como animais aqui, né, representados numa cadeia alimentar. Todo organismo, seja uma planta, seja um animal, quando ele morre, ele entra em decomposição, sofre ação de fungos e bactérias. Fungos e bactérias, principalmente anaeróbios, vão decompor essa matéria orgânica e liberando nutrientes no meio. Em termos de nutrientes nitrogenados, qual que é o principal liberado aqui, né, pela ação de bactérias decompositoras e fungos decompositores? A amônia. Então, a amônia também pode entrar e estar disponível aqui no solo através de um processo chamado de amonificação, tá? Que nada mais é do que a atuação de bactérias decompositoras, bactérias e fungos decompositores, né? Quando estão degradando, decompondo a matéria orgânica, quando ela morre, ok? Não só a matéria orgânica, o organismo morto em si, mas tudo que ele elimina no meio, né? Como as próprias excretas, né? Os excrementos, fezes, tudo isso sofre ação de fungos e bactérias, né? Liberando amônia novamente no solo, tá?
Bem, e a gente viu várias formas aqui nesse ciclo, né, de utilização e de passagem do nitrogênio, mas como é que esse nitrogênio volta para a atmosfera? Porque se é um ciclo, tem que voltar, não é? Se não voltar, não é um ciclo. Bem, esse nitrogênio ele consegue voltar também graças à ação de um grupo específico de bactérias, chamados de bactérias denitrificantes ou desnitrificantes. Essas bactérias também residem no solo e elas são capazes de pegar, né, os nitratos, né, que foram convertidos no solo, e parte desses nitratos aqui, eles são reduzidos a nitrogênio molecular e liberados na atmosfera. Podem ser liberados na forma de nitrogênio molecular, tá? E também podem ser liberados na forma de óxido nitroso, que é o N2O, beleza? Mas principalmente nitrogênio molecular. E o óxido nitroso, ele também ele pode ser convertido, reduzido a nitrogênio molecular. Ou seja, abastecendo novamente a atmosfera com esse elemento para que ele possa circular novamente aqui, ó, né, pelos outros componentes, né, do ciclo, como as bactérias, né, e os organismos, as plantas que absorvem, né, os consumidores que se alimentam dessas plantas, enfim. Dá para perceber aqui também, ó, que as bactérias, olha todo esse círculo que eu fiz aqui, as bactérias, elas têm uma participação muito grande, né? Muito, é, uma ação de destaque nesse ciclo, né? Então, realmente, a ação de micro-organismos aqui é muito importante. Bem, esse slide aqui, pessoal, é só para mostrar a composição do ar que nós inspiramos e do ar que nós expiramos, para vocês, para ficar bem claro, né, que o nitrogênio molecular ele não pode ser absorvido pela respiração, como acontece, né, com o oxigênio. Ó. O ar que a gente inspira tem aproximadamente 21% de oxigênio, e quando a gente devolve ele só tem 16%. Onde que está o restante? A gente assimilou, né? Foi para o nosso sangue, vai para as nossas células. O gás carbônico, o contrário, né? O ar que nós inspiramos tem aproximadamente 0,04% só, e o ar que nós expiramos tem 4,50%. Por que que aumenta? Porque é o dióxido de carbono que nós estamos eliminando devido ao processo de respiração celular, né? Então nós conseguimos eliminar do nosso corpo através da expiração, beleza? E o nitrogênio nada. Isso mostra que, né, o nitrogênio não é incorporado pelos organismos através da respiração, apesar de ser o elemento mais abundante da atmosfera. Então, a única forma do nitrogênio ser incorporado é através da alimentação para consumidores, né? E para os produtores também. Mas como esse nitrogênio vai entrar nas cadeias alimentares? Bem, agora a gente vai detalhar um pouquinho, né, todo o ciclo que eu mostrei ali para vocês. Vamos falar um pouquinho e apresentar melhor os personagens, né, dessa historinha. Bem, basicamente, né, como eu falei, o nitrogênio ele vai entrar no ciclo através da fixação biológica do nitrogênio, né? A fixação biológica ela é resumida pela conversão, né, do nitrogênio molecular que está no ar em amônia no solo, que em meio líquido vai estar na forma de íon amônio, que pode ser absorvido por plantas, né, e tudo mais. Bem, mas como isso acontece? Isso acontece graças à ação de algumas bactérias que existem livres no solo, bactérias do gênero Azotobacter, né? Então, as bactérias já estão ali naturalmente no solo, né? Então, essas bactérias conseguem fazer isso. Algumas outras bactérias também conseguem fazer isso, né? E só que elas têm um comportamento diferente, elas não estão livres no solo, elas estão formando nódulos nas leguminosas, nas raízes. Então, elas são as bactérias do gênero Rhizobium. São aquelas que formam aqueles tumores, sabe, nas raízes de leguminosas. Quando a gente pega e visualiza a raiz de leguminosa, é cheio de carocinhos. Aqueles carocinhos são os nódulos. Os nódulos de Rhizobium. São como se fossem tumores, né, infectados por milhares de bactérias desse gênero.
né? E é uma relação de simbiose, viver junto, né? As bactérias dependem da planta para sobreviver e a planta depende também dessas bactérias para sobreviver. A planta vai ganhar o quê? A planta vai ganhar a disponibilização, né? Vai ganhar com a fixação de nitrogênio. Então ela consegue obter amônia como fonte de nitrogênio. E a bactéria ganha o quê? A bactéria ela vai ganhar nutrientes, né, que vêm a partir, né, da planta, do processo de fotossíntese. Então ela consegue se nutrir através, né, desse compartilhamento com a planta. Então uma relação em que as duas se beneficiam. Pode falar. A amônia. Como assim? A bactéria ela vai fixar, no caso, o nitrogênio no solo. Uhum. E a planta ela pega esse nitrogênio ou ela pega em forma de amônio? Olha, a planta nunca vai pegar na forma de amônia. Ela vai pegar na forma de íon amônio. Como que a planta vai pegar o nitrogênio que está na forma de íon amônio no solo? Através da absorção pelas raízes. E para a raiz absorver, ela só consegue absorver compostos que estejam dissolvidos na água. Então, o íon amônio ele vem dissolvido na água. Então, ele é absorvido pelas raízes dessa forma. Agora, na associação de Rhizobium com plantas leguminosas, parte do nitrogênio que já é fixado já é disponibilizado para a planta. Então é como se ela pode absorver, obviamente, o amônio que está no solo através das raízes, mas das bactérias que estão associadas ali nos nódulos, né, das raízes das leguminosas, elas têm um contato direto que envolve inclusive vasos condutores. Então essa amônia, quando é fixada, quando ela é produzida, né, na fixação do nitrogênio molecular, essa amônia já é convertida em amônio, porque os líquidos dentro da planta, nos vasos condutores, têm água também, então ela fica na forma ionizada. E dali é levada para várias partes da planta para produzir aminoácidos, né, para constituir as bases nitrogenadas e formar todos os compostos orgânicos da planta. Entendeu? Então tem as duas vias. Pode, ela, isso. Ela absorve a partir das raízes, né, através das raízes no solo, né, na forma dissolvida do amônia, e as plantas que apresentam nódulos de Rhizobium conseguem ter uma assimilação mais direta. Eu vou mostrar isso para vocês mais para frente. Tem um slide que eu mostro como acontece essa associação. O nitrogênio Como? vai direto no vaso condutor, certo? Isso. Eu vou. E Nitrogênio vai direto no vaso condutor, certo? vai, quando ele é assimilado, ele é disponibilizado, né, ali nos nódulos. Eu vou mostrar para vocês como são formados os nódulos e como que fica a bactéria ali dentro das células na raiz. E aí, na verdade, quando esse nódulo ele vai se desenvolvendo, ele vai invadindo, ele vai formando como se fosse um tumor mesmo. É como se fosse um cisto, sabe? Um tumor que vai crescendo e ele chega a ter a invasão de vasos condutores. Então, ele tem uma vascularização. Através dessa vascularização, né, esses nutrientes eles podem ser difundidos para a planta, tá? De forma direta. Então, ela consegue assimilar, né, através das raízes em contato com o solo, porque também absorve, né, o amônio e íon amônio e outros nutrientes ali do solo, junto com a água, mas a partir dos nódulos ela também tem essa capacidade, né, de ter uma, uma absorção direta, digamos assim, né? Uma entrada direta de amônia no organismo, tá? Essa é a grande vantagem, né? Por isso que leguminosas têm uma associação com, né, obrigatória que a gente fala, né? Elas dependem desses nódulos. Coevolutivamente, as bactérias passaram a depender muito da leguminosa e a leguminosa passou a depender muito das bactérias. Então, hoje em dia, só existem leguminosas com bactérias. Beleza?
Bem, além de bactérias no solo ou em raízes de leguminosas, pessoal, também existem na água as famosas cianobactérias. Não sei se já ouviram falar desses organismos. São microalgas, né, procariontes, que podem apresentar células especializadas, como essas aqui que eu circulei, chamadas de heterócitos. Heterócitos. Nossa, é ruim escrever com isso. Beleza? Esses heterócitos aqui são células diferenciadas, tá, no organismo que permite a absorção, fixação biológica do nitrogênio. O que Azotobacter, Rhizobium e cianobactérias que têm heterócitos têm em comum para conseguir fixar o nitrogênio molecular? O que eles têm em comum é a presença de uma enzima chamada nitrogenase. A nitrogenase é a enzima, então, que consegue converter nitrogênio molecular em amônia, tá? Só que isso só ocorre na ausência de oxigênio, ou seja, em meio anaeróbio. Se tiver oxigênio ali presente, a reação não acontece. Por isso que os nódulos, né, de Rhizobium são ambientes ali da raiz que têm praticamente ausência de oxigênio, tá? São ambientes bem anaeróbios, ok? Então, a presença de oxigênio inibe que ocorra esse processo. Bem, aqui algumas imagens para vocês, né? Essas aqui são alguns bacilinhos de Azotobacter, né? A bactéria que vive livre no solo e consegue fixar o nitrogênio. No caso, se vivem livres no solo, essas aqui vão disponibilizar amônia direto no solo, tá bom? Aqui é uma placa de Petri, né? Vocês vão estudar em microbiologia, né? Aqui é meio de cultura, que a gente consegue cultivar essas bactérias para que elas formem essas colônias, né? Elas proliferem e aí facilita a visualização no microscópio. Aqui um exemplo de uma cianobactéria, né? Que é uma microalga, né? Que é parente das bactérias, mas é considerada uma microalga, também é, né? Do domínio bactéria. E essas células maiorzinhas aqui estão representando os heterócitos que eu falei, que são as células capazes de realizar a fixação biológica do nitrogênio. Nas bactérias, todas elas conseguem fazer, as bactérias que possuem a enzima nitrogenase. Nas cianobactérias, só esses grupos, né, que formam filamentos de células e conseguem desenvolver células especializadas. Então, a fixação biológica do nitrogênio em cianobactérias só vai ocorrer nas células diferenciadas, tá? Não ocorre em todas as células, não. Ocorre nos heterócitos, só que a partir dos heterócitos, esse nitrogênio na forma de amônio, né, pode ser difundido, né, de célula a célula. Então, todo o filamento é beneficiado, ok? Aqui uma imagem para vocês, para ficar bem claro e todo mundo lembrar. Oi, pode falar. Essa, essa cianobactéria, cada cianobactéria é uma alga, é o conjunto delas que formam uma alga. Ó, boa pergunta, né? Lá na biologia a gente fala de uma forma mais aprofundada, a gente estuda isso dentro da botânica, inclusive, né? Mas o que acontece? A gente considera o indivíduo a unidade, mas não a unidade celular. A gente tem indivíduos que têm a característica de serem unicelulares, né? Então existem cianobactérias que são unicelulares, existem bactérias que formam colônias, e aí a colônia é um agregado de células. E aí a gente considera a colônia uma alga, um indivíduo. E existem cianobactérias que vão ter o hábito filamentoso, ou seja, elas vão crescer formando fileiras, como o exemplo que eu dei para vocês aqui, ó, na imagem, tá? Então, o que é a alga? Cada alga é cada filamento desse, tá? Uma cianobactéria é um filamento. Então, cada filamento desse aqui pode desenvolver células chamadas de heterócitos, que são células maiores, né? Mas tem, né, várias características que definem esse heterócito. A principal delas é que a célula é maior, mais espessa e consome todo o oxigênio para ficar sem oxigênio, para que a enzima nitrogenase consiga atuar, transformando o nitrogênio molecular em amônia. Ok? Então, a unidade, a alga, é todo o filamento, não é cada célula, não. Boa pergunta.
A gente acaba não falando muito aqui, né, porque é um tema bem específico que a gente trabalha lá na biologia. Vocês vão estudar um pouco isso na microbiologia também. Pessoal, aqui, deixa eu mudar esse ponteiro. Aqui a gente tem uma imagem, né, das raízes de leguminosas com os nódulos, tá vendo? Os nódulos são bem grandes, são como grandes tumores mesmo nas raízes. E uma pergunta que vocês poderiam falar, né? Como é que acontece essa associação da bactéria com a raiz, né? Isso acontece desde o início da formação, tá bom, gente? Inclusive, algumas técnicas de utilização de bactérias do gênero Rhizobium ou associadas, né, mas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas são implantadas, elas são inoculadas muitas vezes na agricultura, até durante o processo de semeadura. Eu deixei para vocês um videozinho curto da Embrapa que mostra, né, como isso é feito para soja. Tem muitos vídeos que mostram isso também sendo feito para o feijão. Então é uma forma de você economizar com fertilizantes. Quando você aumenta, né, a quantidade de bactérias através dessa inoculação artificial, né? Você faz o encontro artificial dessas bactérias com as sementes, e aí desde a formação da semente, das raízes, durante o processo de germinação, o processo de infecção já acontece e a planta cresce de uma forma mais eficaz, porque vai ter disponibilidade de nitrogênio desde o início, né? Desde o início da sua formação. Mas como isso acontece, né? Como é que acontece essa infecção da bactéria na raiz da leguminosa? Bem, os nódulos, basicamente, eles são formados a partir de algumas mensagens químicas que ocorrem entre a planta e entre a bactéria. A planta produz compostos chamados de flavonoides, que ali no meio, né, vão atrair as bactérias e nas bactérias vão despertar vão desencadear reações bioquímicas que vão culminar com a liberação de um fator nodulador ali do lado da raiz, tá? Esse fator nodulador, por sua vez, vai fazer com que as raízes se preparem para receber essas bactérias. E isso é bem interessante a forma que acontece isso, tá? Eu vou mostrar para vocês. Só reforçando o que eu já falei, né, nos nódulos das leguminosas, né, nos nódulos de Rhizobium, lá nas plantas leguminosas, os níveis de oxigênio são muito baixos para permitir a ação da nitrogenase, que é uma enzima que só consegue atuar na ausência de oxigênio. Bem, aqui, pessoal, a raiz e aqui a bactéria do gênero Rhizobium, tá? As raízes, como eu falei, liberam flavonoides, que são compostos que, quando chegam na bactéria, vão desencadear através de reações bioquímicas, né? Ou seja, os flavonoides vão ativar bioquimicamente lá nos genes, no material genético da bactéria, a expressão, né, dos genes noduladores, que vão produzir proteínas noduladoras que vão compor esse fator nodulador, que por sua vez é lançado no meio e quando entra em contato aqui, ó, com a raiz, vai gerar o processo de recepção dessas bactérias, né? Vai propiciar a infecção por essas bactérias na raiz. Como que isso acontece basicamente? Presta bastante atenção nesse desenho, que aqui ele está resumindo todas as etapas no processo de infecção, e é a pergunta que vocês fizeram, né, agora há pouco, né? Basicamente é o seguinte, ó, depois que as bactérias liberam o fator nodulador, as raízes, as células, né, mais periféricas da raiz, da epiderme, elas vão se alongar, né? Então, algumas células vão se alongar formando uma espécie de pelos, né? Essas células alongadas, a partir da elongação, o fator nodulador ele desencadeia um processo de invaginação da membrana plasmática dessas células que se alongaram. Essa invaginação é para dentro, né? Ela se volta para dentro e se aprofunda. Então é como se formasse um saquinho aqui dentro dessas células, ó. O que a gente vai chamar de tubo de infecção.
Então, essa invaginação dessas células alongadas aqui da raiz vai permitir a entrada das bactérias. As bactérias são esses pontinhos pretos aqui, tá vendo? E à medida que esse tubo ele vai adentrando, vai invaginando cada vez mais, as bactérias vão acompanhando e, simultaneamente, ocorre a presença das bactérias, vai desencadear as respostas de divisão celular nas raízes das leguminosas, principalmente nas células que vão compor o córtex e as células que vão compor o periciclo, isso inicialmente, tá? Então, a presença já das bactérias dentro da raiz, então, desencadeia esse processo de divisão celular, e essa divisão celular, ela vai aumentar formando o que a gente chama, né, já do nódulo inicial. É o desenvolvimento do nódulo, é o tumorzinho já inicial. Bem, acontece que esse tubo de infecção que foi formado com as bactérias, ele vai sofrendo cortezinhos e ele vai sendo englobado por diferentes células que estão se dividindo aqui. E aí as células que captam nessas bactérias, quando elas se dividem, elas também estão, né, dividindo e passando para outras células essas bactérias. Dessa forma, a gente tem o nódulo desenvolvido e repleto de bactérias, ok? Bem, como última etapa da formação dos nódulos, o que nós temos? Essas células continuam se dividindo até que elas conseguem se conectar, se associar ao tecido condutor das plantas, né? Ou seja, envolvendo xilema e floema, tá? Então, xilema e floema. Então, através de ductos, né, de contato que são também, né, desenvolvidos aqui, ó, dos nódulos em direção aos vasos condutores das plantas, tá? Isso garante as trocas que ocorrem nessa associação que nós chamamos de mutualismo, né, que é uma relação obrigatória de simbiose entre bactérias Rhizobium e raízes de leguminosas. Bem, voltando, reforçando, o que a planta ganha com isso? Poxa, a presença das bactérias aqui vai garantir a fixação biológica do nitrogênio, ou seja, nitrogênio molecular é convertido em amônia e essa amônia ela é estocada, ela é encaminhada, né, ela é disponibilizada diretamente para a leguminosa. O excesso pode ser eliminado no meio, mas a planta leguminosa ela tem acesso direto à amônia que é fixada pelas bactérias. Opa, isso é um benefício muito grande, considerando que o nitrogênio dessa amônia, né, vai entrar na composição de vários compostos orgânicos daqui da leguminosa. Por sua vez, o que a bactéria ganha em troca? Ela vai ganhar compostos fotoassimilados, né? Então, ela é nutrida por alguns por compostos energéticos que são produzidos pelo processo de fotossíntese. Então, através do floema, né, as bactérias têm acesso aqui à glicose e outros compostos energéticos, tá? Então, ela é nutrida nesse processo. É uma troca bem justa, né? Então, ambas dependem dessa associação para sobreviver, tanto a planta quanto as bactérias. Basicamente, é isso que acontece, tá? De uma forma mais detalhada. Bem, aqui, ó, resumindo um pouquinho o processo, então a gente viu que a fixação biológica ela é importantíssima para a entrada do nitrogênio no ciclo, né? Para a incorporação desse nitrogênio molecular no solo, na forma de amônia, tá? E esse nitrogênio tem que voltar de alguma forma também, como a gente falou no início da aula. Bem, primeira coisa, a gente viu que em plantas leguminosas, né, plantas que têm bactérias associadas nas raízes, ficou fácil entender. Essas bactérias elas são fixadoras de nitrogênio, então elas pegam esse nitrogênio molecular e fixam em amônio. Esse amônio pode ser usado diretamente pela planta, como eu falei, né, ó, pode ser utilizado diretamente pela planta a partir da associação com as bactérias, mas também pode ser absorvido, né, através dos pelos radiculares aqui da raiz, tá? Bem, lembrando que a amônia, ou íon amônio, né, na forma ionizada, dissolvida,
também é liberado no solo a partir de outras bactérias que decompõem a matéria orgânica, que a gente falou, né, no processo que chamamos de amonificação. Essas bactérias decompõem, né, plantas e animais mortos, né, e organismos mortos, estão também contribuindo para o amônio no solo. Esse amônio, ele pode, se ele não foi absorvido pela planta, parte dele é o quê? É convertido a partir das bactérias nitrificantes em nitrito e posteriormente em nitrato, no processo que a gente chamou de nitrificação, beleza? A oxidação de amônia em nitratos é chamado de nitrificação. A gente vai ver melhor esse detalhe também, as etapas de cada um. O nitrato também pode ser usado pela planta. Muitas plantas, inclusive, a maioria delas preferem nitrato a íon amônio, ok? Então, se for leguminosa, em geral, utiliza mais amônio. Se for, né, outra planta, em geral, utiliza mais nitrato. Não quer dizer que uma ou outra, né, não utilize as duas formas. Esses compostos nitrogenados aqui na planta, tá vendo? Eles vão ser utilizados para formar, né, os diversos compostos orgânicos na sua estrutura e vão ser passados para os outros organismos pelas cadeias alimentares. Bem, como é que o nitrogênio volta para a atmosfera? Existe, graças a Deus, né, um grupo de bactérias aí no solo chamadas de bactérias desnitrificantes ou denitrificantes. Elas conseguem pegar o excesso de nitrato no solo e convertem esses nitratos em nitrogênio molecular novamente, para que o ciclo possa se repetir, ok? Rapaz, que bagunça que eu estou fazendo nessa riscaiada, né? Galera, aqui eu coloquei essa imagem também porque é importantíssimo vocês compreenderem bem o ciclo do nitrogênio e a ação dessas bactérias, simplesmente porque isso é utilizado de uma forma grotesca, né, na indústria na indústria agrícola, né, pensando na agricultura como uma indústria produtiva, né? Então ela é de forma biotecnológica até falando, né? Além disso, é importante, sabe, conhecer bem o ciclo do nitrogênio, né, para as formas de adubação, tanto, né, adubação orgânica, adubação verde e adubação química também, né? Bem, essas bactérias que são utilizadas, como eu falei para vocês, lá na soja, no feijão e em várias outras espécies de leguminosas, são chamadas de diazotróficas. São diazotróficas porque elas conseguem, né, fazer a fixação do nitrogênio molecular, que é o N2. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o nitrogênio também é conhecido como azoto, né? Então, se ouvirem esse termo, azoto é o nitrogênio. Então, diazoto, N2, né? Dois azotos, dois nitrogênios. Por isso que elas são diazotróficas. É o nitrogênio molecular, que é formado por dois átomos de hidrogênio, né? Que é fixado, né, por essas plantas. Então a inoculação, pessoal, ocorre, ó, eles pegam as bactérias, né? Então existem indústrias já que produzem essas bactérias e comercializam para os produtores para que eles façam um processo de inoculação, já ainda na etapa de sementes, né, das plantas leguminosas. É uma tecnologia, né, que reduz muito a adubação mineral nitrogenada, porque as plantas elas já desde o início já conseguem fixar o nitrogênio do ar, em vez do produtor ter que ficar gastando, né, com insumos, né, fertilizante ali na terra, tá bom? Aqui outras imagens, né, ó, dos nódulozinhos. Aqui são imagens de microscopia mostrando, ó, como que fica a associação, tá vendo? As bactérias elas ficam lá dentro associadas às células das raízes. Bem, eu acho que falamos bem aí de fixação biológica, né? Um outro processo é um processo que está envolvido com o ciclo do nitrogênio, é o processo de nitrificação, que é dividido em duas etapas, né? A nitrosação, que é a conversão de amônia em nitrito, e a nitratação, que é a conversão de nitrito em nitrato. Então, são duas etapas no processo de nitrificação, beleza? Claro, são bactérias diferentes que vão fazer cada etapa. Observem que daqui, ó, da amônia até chegar a nitrato, o que aconteceu? Saiu o hidrogênio e entrou o oxigênio.
Então, a gente fala que isso acontece através de um processo de oxidação, ok? Só que, ou seja, se é um processo de oxidação, de reação em que vai entrando oxigênio na molécula, tem que ocorrer em meio aeróbico, né? Tem que ter oxigênio disponível, tá? Esse processo é muito importante para a disponibilização de nitrogênio oxidado no ambiente, principalmente na forma de nitrato. Como eu falei para vocês, o nitrato é a principal forma nitrogenada aproveitada pela maioria das plantas. Então, para quem é agricultor, isso é importantíssimo saber, né? A nitrosação, que é a conversão de amônia em nitrito, ela é convertida por bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrosococcus, ok? Nitrosomonas na terra, geralmente, e Nitrosococcus na água. E é a conversão, então, até nitrito. Lembrando que nitrito é um composto nitrogenado intermediário, instável e tóxico. Então, ele não fica em grande quantidade no solo, na água. De todas as frações de nitrogênio que a gente tem, né, amoniacal, nitrito e nitrato, geralmente nitrito é a menor, tá? Porque ele é muito tóxico e é muito instável. Rapidamente ele é convertido em nitrato pela ação de bactérias, tá? E o outro processo que está dentro aqui da nitrificação, como falamos, é a nitratação, que é a conversão do nitrito em nitrato, ok? É realizada por bactérias do gênero Nitrobacter no solo e Nitrococcus na água. Bem, outro processo importante é a própria assimilação biológica do nitrogênio, ou seja, a absorção envolve a absorção pelas plantas e o que elas fazem com esses compostos nitrogenados inorgânicos quando ela assimila, quando ela absorve. Na verdade, a absorção é o que ela faz pelas raízes. A assimilação biológica está relacionado a como ela utiliza esses compostos nitrogenados, né, na formação da matéria orgânica. Então, essa assimilação biológica é a forma que a planta tem de absorver amônia e nitrato e converter esses compostos em compostos orgânicos, como aminoácidos, por exemplo, ok? Então, isso é importantíssimo. Destacando aqui novamente, já falei isso várias vezes ao longo da aula, mas é bom destacar. As plantas elas têm uma preferência pelo nitrato. Desculpa, volta. Eu falei nitrato e marquei amônia. Deixa eu limpar aqui. A maioria das plantas tem uma preferência pelo nitrato ao invés do íon amônio ou da amônia, ok? Mas ambos são utilizados, depende da planta. Bem, a disponibilidade de uma ou de outra forma de nutriente, né, na forma de amônio ou na forma de nitrato, ela vai definir a composição da comunidade vegetal de uma região. Como eu falei, né, se tem mais amônio, geralmente vão se desenvolver mais leguminosas, porque elas preferem amônio. Se tem mais nitrato, vão se desenvolver algumas outras plantas e espécies, né, que gostam mais de nitrato do que gostam de amônio. Bem, aqui já falei, né? Essa assimilação está envolvida com a produção de compostos orgânicos, como aminoácidos, também nucleotídeos, né? Aminoácidos vão formar proteínas, nucleotídeos vão formar ácidos nucleicos e moléculas de ATP, né? Que é a moeda energética das células, dos organismos. A amonificação, estou terminando, tá, gente? Os processos aqui. O finalzinho é uma lista que eu trouxe para vocês que vai ficar com uma curiosidade, assim, um adendo, um apêndice, tá? Principalmente para quem vai seguir na área de produção vegetal. Bem, a amonificação, né, que ela é desempenhada pela ação de bactérias decompositoras, ou seja, quando a matéria orgânica é convertida então em amônia no processo de decomposição. E aí são várias bactérias, por isso que eu não destaquei nenhum gênero, né? São bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica. Não só bactérias, né? Fungos também podem fazer isso, mas principalmente bactérias decompositoras, né? Então toda a matéria orgânica morta, folhas, animais, tudo aquilo que vai apodrecendo no solo, né, vai liberando novamente, né, amônia. Então o nitrogênio orgânico que estava aqui na matéria morta, ele vai sendo devolvido da forma, né, de amônia para o solo, tá bom? Isso é importantíssimo para a ciclagem da matéria de uma forma geral
e para o ciclo do nitrogênio, obviamente. Bem, a gente falou de várias formas aqui de fixação do nitrogênio do ar para o solo, para as plantas. As plantas, quando morrem, liberam na forma de nitrogênio pela decomposição. Mas como é que esse nitrogênio volta para a atmosfera, né? Então, como eu falei lá no gráfico anterior, existem um grupo de bactérias que são chamadas de bactérias desnitrificantes e são responsáveis pela desnitrificação. É o processo contrário, né? A gente estava vendo lá na fixação e nos processos de nitrificação a conversão de nitrogênio molecular em formas de amônia, nitrito, nitrato, né, até ser assimilada por organismos. Agora a gente vai ver o contrário, né? Como é que volta para a atmosfera na forma de N2? Então são bactérias, né, que vão atuar na redução, né, de nitrato, né, principalmente do nitrato, no solo. Então, esse nitrato vai ser convertido em nitrito, em formas intermediárias, até chegar na forma mais reduzida, ou seja, vai arrancando o oxigênio, né? Vai arrancando o oxigênio, tá vendo? É o contrário, por isso que ocorre em meio anaeróbio. Se tiver oxigênio, atrapalha essa reação, porque a ideia aqui é arrancar oxigênio. Se tiver oxigênio, a reação é deslocada no sentido da nitrificação e não da desnitrificação, como está ocorrendo aqui, tá? E as principais bactérias que realizam esse processo, tanto na água quanto no solo, são as pseudomonas, ok? Essas que estão aqui do ladinho, esses bacilos. Bem, para fechar, eu apresentei o ciclo no início, agora a gente vai apresentar o ciclo no final, com o nome de todos os personagens, né? Primeira coisa que eu destaquei aqui foi um raio, né? Porque além da fixação biológica, ou seja, que envolve organismos vivos, existe a fixação de uma forma abiótica, né? As descargas elétricas que ocorrem quando cai um raio, o nitrogênio que tem na atmosfera, ele pode reagir, né, com o vapor d'água que tem na atmosfera. Essas reações aqui, que envolvem o nitrogênio e descargas elétricas, produzem amônia no solo também, tá bom? Então é uma forma que não envolve organismos vivos. Claro que ela não tem uma contribuição tão grande quanto tem os organismos vivos, mas é importante a gente saber que ela existe. Inclusive, a descoberta desse fenômeno aqui fez com que as indústrias de fertilizantes começassem a produzir fertilizantes ricos em nutrientes a partir de nitrogênio do solo também. Processos industriais que envolvem descargas elétricas para fixar esse nitrogênio, né? Para produzir aquele NPK lá que vocês usam na agricultura de vocês, na lavoura de vocês, né? Então, boa parte dos nitratos que vem dali vem indiretamente desse nitrogênio de um processo industrial que usa descargas elétricas, tá? Bem, fora as descargas elétricas aí, como é que funciona o restante, né? Vamos recapitular, ó. Existem plantas leguminosas que têm os nódulos de rizóbio, né, em que esse rizóbio consegue fixar diretamente, né, o nitrogênio atmosférico aqui nas raízes, e essa amônia é usada pela planta leguminosa, né? Parte dessa amônia também pode ser disponibilizada no solo, tá? Mas a maior parte é utilizada aí pelas plantas leguminosas. Bem, além disso, a gente viu que existem também bactérias que vivem livres no solo, do gênero Azotobacter. Essas bactérias que vivem livres no solo, elas fixam o nitrogênio molecular em amônia diretamente no solo, tá? Essa amônia, ela já pode ser utilizada pelas plantas também a partir de absorção. Oi. Não é querer atrapalhar não, mas... Deu horário, né? Deu horário já? Tá bom. Não, eu vou sintetizar esse slide aqui, aí eu vou encerrar, tá bom? A gente já falou praticamente o mais importante, e aí na próxima aula eu só dou uma retomada, beleza? Então aqui, pessoal, só para a gente fechar, ó, amônio, íon amônio, né, no solo, pode ser usado por plantas ou ele pode passar pelo processo de nitrificação. Bactérias do gênero Nitrosomonas convertem amônio em nitrito. Nitrito é instável, né? E também é convertido, né, por outro grupo de bactérias chamados de Nitrobacter em nitrato, né?
Esses nitratos são usados pelas plantas, que vão passar para os organismos através das cadeias alimentares. Quando morrem, sofrem decomposição e liberam amônia no solo, retomando o ciclo a partir daqui. E o nitrogênio que volta para a atmosfera, ele volta graças principalmente à ação de bactérias do gênero Pseudomonas, que são as bactérias desnitrificantes. Pegam esses nitratos e convertem novamente em nitrogênio molecular na atmosfera. Beleza? Eu vou encerrar aqui para não atrapalhar outro compromisso de vocês. Deixa eu só fazer o salvamento, tá, pessoal? Rapidinho.